Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao Ponto do Código. Nós vamos para a aula 2, dando continuidade ao que a gente começou a construir na aula 2. Ok? Então, vamos continuar. Nessa aula, nós vamos ver a criação do servidor básico, que a gente já fez na aula passada, né? E fazer os testes agora de requisição simples. Ok? Para isso, vamos abrir aí o nosso VS Code do projeto que a gente já havia começado. Ok? Só que na aula passada a gente fez essa estruturazinha aqui, ó. Criamos, importamos o Express, instanciamos aqui nossa aplicação, criando uma aplicação, criamos a porta, criamos duas rotas, ok? Que tinha como resposta no path, no endereço de aluno. Aqui estão os alunos e professor, aqui estão os professores, ok? Em seguida, inicializamos aqui o servidor com o listen, retornando aí servidor em execução, localhost e a porta. Por prática, vocês podem criar um novo diretório, certo? Para inicializar e começar tudo novamente. Ou seja, dessa forma você vai ver no seu progresso o que você fez aula a aula. Okay? Então eu vou fazer também aqui dessa mesma forma. Vou abrir aqui com o terminal ó, integrado. Okay? Vou npm init-y para inicializar o repositório. Mesmo passozinho que a gente fez. npm install express -save para instalar como uma dependência, ok? Aguarda a instalação. Veja que eu estou na aula 3. Vou criar o arquivo, dentro da aula 3 ainda, o arquivo index.js, ok? Criei. E hoje nós vamos também adicionar outros arquivos importantes aqui para o desenvolvimento. Exemplo, a gente está trabalhando com servidor. Então, essa pastinha aqui, ó, Node Modules, ela não é necessário ir para o GitHub. Por quê? Porque ela faz parte desse ambiente que eu estou trabalhando, certo? Então, quando eu for para outro ambiente, eu faço um npm install e instalo todas as bibliotecas ou dependências que eu tenho aqui no meu projeto. E para evitar que ela suba para o GitHub, a gente usa um arquivozinho chamado .gitignore, ok? Evitar que essa pastinha suba para o GitHub. A gente usa existe um gerador, gerador de gitignore, ok? Esse primeiro site aqui, ó, ele gera para a gente aí um gitignore. Basta eu passar aqui dentro quem é que eu estou utilizando. Eu estou utilizando Node. Então, basta eu clicar aqui em criar, que ele gerou já o código aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C, e trago aqui para dentro desse gitignore, ok? Vocês já viram que a Node Modules já ficou acinzentada, informando que ela está sendo ignorada, ou seja, nesse diretório aqui, a Node Modules está sendo ignorada aqui dentro do gitignore, ok? Então, além disso, é importante vocês colocarem a licença, não é? Para a licença, eu gosto de usar essa extensão aqui, ó, choose license, ok? Choose a licença. Você instala essa extensão, ok? Ela é ótima para criar as licenças do seu projeto. Então, eu vou selecionar aqui a pasta que eu estou, ó, e eu posso fazer um Ctrl Shift P, ok? Ctrl Shift P e eu posso fazer isso aqui agora, ó, choose, ok? E aí aparece aqui, ó, choose a license. Ou seja, eu posso selecionar agora a licença. Eu vou usar aqui a MIT. Vocês podem dar uma pesquisada e usar a licença que vocês acharem melhor. Como ela já tem uma licença aqui, ó, no meu na raiz do meu projeto, então ele não vai permitir que eu crie aqui a nova licença. Ela sobrescreveu, na verdade, né? Eu vou botar aqui ponto do código, que é o canal.
Aproveita se não se inscreveu, já tira esses segundinhos para ir lá se inscrever, hein? Então, vou criar aqui novamente o arquivo index.js, que eu acabei dando Ctrl Z, certo? Como já tem a licença aqui do repositório, então não vou adicionar. Mas para quem não tem, faz esse processo para ele gerar aí a licença, ok? Vou lá na documentação oficial novamente do Express, ó, ok? É importante vocês fazerem esse passo a passo para vocês entenderem, verificando se aprenderam, ok? Então, é importante vocês fazerem esse passo. E é, agora, eu não vou mais explicar essa parte aqui que eu já havia explicado, mas a gente vai utilizar umas boas práticas que é necessário para o nosso projeto. Exemplo, a porta, ó, ela está aqui no dentro do código, ou seja, quem pegar a minha aplicação consegue visualizar quem é a porta que eu estou utilizando naquele meu serviço, naquela minha aplicação. Então, é uma boa prática eu fazer isso aqui, ó, npm install env, ok? Instalar a bibliotecazinha .env, certo? Aqui na minha aplicação. Ela já caiu aqui, ó, como uma dependência. O que danado é essa .env? É uma forma de você ocultar suas variáveis de ambiente, ou seja, o que tem no seu código. Okay? Para cá só vai vir uma variável. Eu vou importar aqui o .env, certo? Então, .env require. Vou importar aqui a biblioteca, o .env, ok? Importei. E em seguida, aqui embaixo eu vou fazer a configuração dela, .env.config. Ou seja, essa configuração vai me permitir ter acesso ao que vai ter aqui, ó, dentro desse arquivo .env, ok? Nesse arquivo .env. Ou seja, o que tiver aqui dentro desse arquivo não vai subir para o GitHub e dessa forma ninguém saberá qual é a porta que eu estou utilizando na minha aplicação, ok? Então aqui dentro agora eu posso fazer um process.env.porta. Eu vou definir o nome dessa variável de ambiente de porta. Então eu posso chegar aqui na variável de ambiente, ó, e adicionar aqui porta igual a 3000. Ou seja, o que que isso vai fazer agora? Aqui dentro de porta, ele vai lá na variável de ambiente, que no meu código, ó, quando eu subir para o GitHub, ninguém mais vai saber qual é a porta que eu utilizo, ok? E aí, aqui dentro dessa env vai ficar salvo aqui a porta, URL, credenciais de banco, para não subir as credenciais de banco, né, para o GitHub, todo mundo vai ter acesso. Então, a gente evita esse processo, ok? Em seguida, o que que a gente vai fazer? Certo? A gente vai trabalhar, eu vou pegar aqui eu vou criar uma constante, e essa constante eu vou chamar de produtos, ok? Produtos, e será um array. Essa constante, array, ela vai servir como se fosse o nosso banco de dados. Primeiro nós vamos trabalhar com uma array, né? Brincar bem com uma array. Quando a gente amadurecer a ideia, nós vamos para um banco de dados, ok? E aí eu vou alterar aqui para requisição e resposta, ok? E na resposta, certo? É uma boa prática a gente já começar, certo? Aqui dentro desse trechozinho de código, a gente já começar com umas boas práticas. Professor, que boas práticas são essas? Usar, por exemplo, tratamento de exceção, que a gente vem com isso aqui, ó, um try, catch, ok? Ou seja, tente, ok? Fazer isso. Se não, retorne esse erro aqui, ok? Então, ele vai tentar fazer isso aqui. Ora, se eu estou trabalhando com um banco como se fosse uma array, né? Uma array, eu vou até colocar aqui que o path será produtos, ok? Ou seja, quando eu acessar barra produtos, é para ele me listar a lista de produtos. Eu posso, ó, usar o JavaScript básico para fazer algumas verificações. E assim, se você não tiver conhecimento em JavaScript básico, coloca aqui embaixo se você deseja que eu crie a playlist completa de um curso de JavaScript básico, aprendendo os fundamentos, desde o básico até programação ali orientada a objetos. Deixa aqui embaixo nos comentários.
Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, produtos, eu vou fazer uma condição se produtos, ponto, length, ou seja, o tamanho, esse produtos, ponto, length, o tamanho dele for igual, estritamente aí a zero, implica dizer que esse array, ele está vazio. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, um return. Por que que eu vou usar um return, professor, dentro da condicional? Porque quando a gente trata de requisição do lado servidor, certo? A gente não pode ter duas respostas ao mesmo tempo. Imagine você chegar no restaurante e pergunta assim: tem um sanduíche de frango e Coca-Cola? Aí duas pessoas respondem ao mesmo tempo. Um diz que sim, outro diz que não. Ou seja, quem falou a verdade? Então, a resposta aqui dentro, certo? Quando eu faço o se, eu dou um return. Por quê? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar resposta. E aí, a gente vai começar a usar aquele conhecimento da nossa primeira aula, os códigos de status. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, status, ok? Abro parêntese e eu digo o código de status para isso aqui, para essa resposta. Ora, se não tem, né, se está zerado o meu banco, produto está zerado, não tem nada dentro dele, então eu posso dizer que essa solicitação foi um 200, é um ok. Eu fui ao banco, verifiquei que não tem nada e dei um retorno. Professor, como é que a gente sabe o que é esse 200? Se a gente vier aqui, ó, códigos, status, status HTTP, você vai ver que o código de status HTTP 200 é um código de mensagem para, ó, bem-sucedido. A solicitação foi bem-sucedida, ou seja, ele conseguiu dar um retorno. Pode ser usado com get, head, put, post, ok? Então, 200. E aí, é aqui onde vai entrar o pulo do gato. Ao invés de ser um send, a gente vai começar a trabalhar com um tal de JSON. Okay? Por que JSON? Porque os dados a gente vai retornar em formato JSON. Só que o formato JSON, ele trabalha no formato objeto. Só relembrando para vocês o que é esse JSON. JSON ó, é JavaScript, okay? JavaScript Object Notation. Okay? Object Notation, ou seja, notação de um objeto em JavaScript. Ora, e os objetos em JavaScript? A gente sabe que os objetos eles são representados por meio de umas chaves, onde eu vou ter a chave e o valor, ok? E o valor. Isso é a representação de um objeto em JavaScript, ok? Então, se isso é a representação de um objeto em JavaScript, eu preciso colocar isso entre a resposta entre chaves. Então, eu vou precisar de uma chave, mensagem, dois pontos e o valor, que eu vou colocar aqui, ó. Banco de dados vazio, ok? Banco de dados vazio. Por isso que é isso que eu quero mostrar na minha API. Ou seja, quando eu acessar essa rota de produtos que não tiver nada no banco, tiver zero, ok? Eu quero que ela retorne o quê? Banco de dados vazio, certo? Se tiver alguma coisa, basta eu fazer simplesmente isso aqui, ó. Resposta, resposta, ponto, status, 200, ponto, JSON, ok? E aqui dentro eu passar o que eu desejo. Ora, se tiver dados aqui dentro, eu vou simplesmente passar produtos, ok? Eu vou passar aqui o meu array, produtos. Ou seja, se tiver objetos dentro dele, vai mostrar todos os objetos que tiver dentro dele. Okay? E aqui no cat, a gente também faz uma resposta. Lembrando, ele vai tentar fazer isso. Né? Se ele não conseguir, ele entra aqui dentro. Ó. Ele vai fazer isso aqui. Ou seja, se ele não conseguir fazer isso de alguma forma, ele vai cair aqui dentro. Então, aqui nessa resposta, ponto, status, isso aqui é um erro de servidor. Quando é erro do lado servidor, por que é erro do lado servidor? Ora, se ele não conseguiu fazer isso aqui, então tem algum erro.
E esse erro foi que ele não conseguiu chegar ao servidor. Erros do lado do servidor, ó, a gente tem aqui como sendo os erros a partir do 500, ok? Ó, 500, ó, o servidor encontrou uma situação com a qual não soube lidar. Então, eu posso passar aqui dentro, ó, 500. E eu vou fazer, ó, ponto JSON, abro parêntese, ok? Mesma coisa, ó, vou fazer a mensagem. Opa, eu esqueci do objeto, ó, ok? Esqueci do objeto. Então, mensagem, mensagem, dois pontos. E eu vou colocar aqui, ó, erro ao listar produtos. Okay? Erro ao listar produtos. E eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer, ó, vírgula. Dentro dessa variável erro, ele armazenará todos os erros do lado do servidor. Então, eu posso fazer erro, ponto, mensagem. Opa, primeiro, como é um objeto, ele precisa da chave e valor. Então, aqui eu vou colocar erro, okay? Para ele dizer qual é o erro. E eu posso fazer isso aqui, ó, erro, que é a variável, ponto, okay? Ponto, mensagem. Okay? Isso aqui é para mim pegar qual é a mensagem desse erro específico. Okay? Então, estou recapitulando. Produtos.length, estou fazendo um se, okay? Fazendo um se, para verificar se está vazio. Se tiver vazio, ele vai retornar uma mensagem de banco de dados vazio e encerra a aplicação. Ele nem executa isso aqui, ó, certo? Porque eu estou fazendo aqui um return. Ele está retornando, caso ele caia dentro dessa condição, ele retorna aí para a execução. Okay? Se o banco de dados não tiver vazio, ele vai fazer o quê? Retornar o status de 200, um JSON, retornando com os produtos que tiver aqui dentro. Okay? Retornar todos os produtos que tiver aqui dentro. Okay? E como é que a gente testa isso? Certo? Deixa eu mudar o textinho aqui novamente. Ó. Servidor rodando em http dois pontos barra barra localhost dois pontos 3000, ok? Opa, 2.3000 não. Aqui é a porta que está vindo lá da variável de ambiente, ok? Então, ficou assim. Vamos começar só, vamos fazer primeiramente só esse get, ok? E aí, depois a gente vai para o post, o put e o delete, ok? Vou buscar pelo ID também, certo? Então, primeiro a gente faz o mais básico, que é retornar os dados em formato JSON, ok? Ou uma mensagem, caso haja um erro. Para testar a nossa API, eu gosto de usar essa... eu crio um arquivo aqui chamado request.http, certo? E para isso funcionar, eu preciso instalar essa extensão aqui, ó, que eu pedi para vocês instalarem lá no primeiro vídeo. REST Client, ok? Por enquanto, a gente vai usar o REST Client para a gente entender bem o fluxo. E depois a gente vai para ou o Postman ou o Insomnia, que são clientes de fazer teste em APIs, ok? Então, vamos lá. Eu já tenho o REST Client aqui instalado. E como é que funciona, então, para criar aqui as requisições? A gente começa com 3 jogos da velha para abrir a requisição. E eu posso colocar aqui um texto informativo. Eu vou colocar aqui que isso aqui é a rota de GET. Pode ser qualquer texto aqui, certo? Listar produtos. Okay? Abaixo, eu tenho que dizer qual é o verbo. Qual verbo a gente vai utilizar? Um GET. Perceberam que ele habilitou um botão aqui, ó, de send request, ou seja, enviar requisição. E agora eu preciso passar qual é o endereço. Ó. Eu vou subir aqui a aplicação. Estou na aula 3 já, então node index.js, servidor executando. Ó. Então eu vou pegar aqui essa URL, ó, okay? Que é a URL que eu criei, barra, qual foi a rota que eu disse que ia retornar todos os produtos, o path, ó, produtos. Então, eu posso fazer isso aqui agora, ó, barra produtos, opa, minúsculo, né? Do jeito que está lá, produtos,
produtos, ok? E eu preciso dizer que o tipo desse conteúdo, ó, content type, o tipo desse conteúdo é do tipo JSON, ok? E eu fecho a requisição, dou um espaçozinho aqui, eu fecho com 3 cerquilha ou jogo da velha, como queira chamar. E aí vamos testar a nossa requisição. Quando eu clicar aqui ó, em Send Request, o que, que ele vai fazer? Ele vai lá no meu servidor, na rota produtos, ok? E retorna todos os produtos. Se tiver zero, okay? Ó, se tiver igual a zero, ou seja, se não tiver nada dentro dele, ele vai retornar o quê? Uma mensagem informando banco de dados vazio, ou pode melhorar a mensagem aí, não há dados a serem exibidos. Fiquem à vontade para fazer essas melhorias. Se tiver alguma coisa, ele vai retornar os produtos. Vamos executar. Vou fazer o send request. E aí, ó, ele viu que isso aqui é uma requisição HTTP na versão 1.1 e olha o status, ó, 200, ok. Então ele conseguiu se comunicar com o meu servidor. Olha o content type, o tipo do conteúdo é um application JSON. Olha o tamanho da requisição do corpo da requisição, né? A data e a conexão fechou. E olha a mensagem. Mensagem, banco de dados vazio. Ou seja, a gente conseguiu criar uma requisição para o nosso servidor e obtivemos uma resposta. Professor, mas ele retornou aqui que estava vazio. Exatamente, porque a gente não tem nenhum valor aqui dentro do nosso array. Eu vou passar aqui dentro um nome, ok? Nome. Vou botar assim, como a gente está falando de produto, né? Então eu vou colocar o nome, ok? E eu vou dizer que o nome desse produto, desse específico, era um PC, ok? Vírgula. Vou até quebrar a linha aqui, para ficar em formato de objeto mesmo, ok? E ele tinha um preço. Vou colocar aqui, ó, preço. Tá? Vou botar aqui minúsculo. O preço. O preço dele era exatamente R$ 2.000, ok? Agora eu vou parar o servidor, vou subir novamente, já está em execução. Agora, quando eu vier fazer a minha requisição, é para ele retornar os produtos. Ou seja, eu só tenho por enquanto esse produto aqui, um produto. Será que ele vai conseguir retornar? Ou ele vai retornar banco de dados vazio? Vamos fazer o teste. Vou requisitar. E olha aí o que ele me retornou, ó, em formato de um array, em formato de dentro do array o objeto, e aí ele me retornou o PC e o preço, ok? Então, faça o teste, ok? Cria um array, adiciona um objeto, tenta fazer uma requisição, vai fazendo com calma, certo? Essa parte, ok? É bem simples aqui o get, ok? Tá dentro de um try catch, isso aqui são conhecimentos básicos de JavaScript, e uma condicional. Mais uma vez, sentiu dificuldade no JavaScript básico? Coloca aqui nos comentários, solicitando uma playlist para que eu faça um curso completo de JavaScript básico. Valeu, galera! Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Valeu, galera! Espero vocês na próxima aula. Valeu!